Fala comigo, marceneiro! Estamos aqui em mais um podcast Marcenaria no Topo, onde as suas ideias ganham forma. Hoje eu tô aqui para falar para vocês um resumo geral dos últimos episódios que tá aí já no YouTube, prontinho para você assistir e ter muito conhecimento. Pega papel e caneta porque eu vou resumir agora a ideia e o que estava na cabeça do cliente, que ele mostrou para a gente na prática, o que a gente precisa melhorar, os pontos principais, aonde estão os erros, aonde está o acerto, o que está faltando e o que está dando muito errado dentro da nossa marcenaria. Olha só, um dos pontos principais que me chamou bastante atenção foi quando o cliente falou para mim que quando ele viajou lá para fora, para outro país, para a Europa, ele viu coisas diferenciadas que ele ainda não tinha visto aqui no Brasil, porque é novidade para a gente. Eu sei que já tem algumas pequenas empresas que ainda estão começando nesse segmento. São contadas no dedo as empresas que já estão trabalhando com a marcenaria inteligente. Como é que funciona a marcenaria inteligente? Lá fora ele falou da experiência que ele alugou lá um Airbnb e lá ele tinha um espaço onde era pequeno, compacto, porém os móveis eram extremamente funcionais, que a cama ele dormia de noite e quando era de dia ele só fazia levantar e ela virava uma estante. Já tem algumas empresas que trabalham com isso, mas isso daí é um ponto onde a gente que trabalha com a marcenaria precisa olhar melhor para esse mercado, porque como é um mercado novo para a gente, então é algo que tem que se explorar bastante ainda e ele vai crescer bastante, porque a gente acompanha aqui, no caso, a construção civil. A construção civil está direto construindo agora novos estúdios. Em São Paulo tem muitos estúdios já, inclusive eu quando viajei para lá, para São Paulo, fiquei em estúdio e vi lá, porém não tive também a oportunidade de ver a criatividade da marcenaria inteligente nesses ambientes. Porém, o cliente trouxe essa informação para a gente aqui no podcast, eu achei que é muito interessante e vale muito a pena a gente olhar também para esse mercado, porque a gente trabalha com marcenaria, é um bom nicho de mercado também e como é novo, é algo que vai crescer bastante com a demanda desses novos estúdios que estão o tempo inteiro lançando, né? Um outro ponto muito importante também que o cliente falou é sobre ouvir o nosso cliente. Por que ouvir o nosso cliente? Muitas das vezes a gente, como é especialista na nossa área, a gente acha que deve abrir a boca e falar bastante na hora de atender um cliente. Isso é completamente errado. Não vou dizer que é errado, mas não é certo. Porque nesse momento a gente precisa captar todas as informações e entender o que o cliente precisa de fato. E depois oferecer aquilo e atender às necessidades do nosso cliente. Com isso a gente consegue ter assertividade no nosso projeto. Então a gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Falar apenas aquilo que o cliente precisa entender e depois a gente surpreender ele com um projeto, porque quando a gente chega com um projeto assertivo para o nosso cliente, ele vai falar assim: nossa, esse cara realmente entendeu o que eu preciso. Eu já fiz outros orçamentos outras vezes e nunca recebi um projeto exatamente do jeito que eu estou precisando fazer para minha casa. E aí você já sai na frente da sua concorrência acertando o projeto, já é um ponto que você vai estar assim a 10 passos à frente do seu concorrente que chegou para apresentar um projeto para o cliente e chegou com outras coisas que vai ter modificações, às vezes o cliente está com certa urgência e não vai nem esperar e nem vai dar a oportunidade para essa pessoa que ainda vai fazer ou vai refazer algumas alterações no projeto dele e já vai fechar com você. Então escute mais o seu cliente e fale um pouco menos. E agora um segundo episódio que eu achei muito interessante foi quando a gente trouxe uma convidada e a gente falou sobre gestão. E nessa gestão ela foi muito específica. Ela falou muito sobre o campo de batalha, sobre a prática, sobre a vivência, tudo aquilo que a gente passa
todos os dias, a nossa organização, por que a gente vai para a casa do cliente, às vezes falta parafuso, às vezes falta um pedaço de chapa. Pô, já pensou você tá na casa do cliente, finalizando um projeto, esperando para receber o saldo final, se foi isso que você acordou com o seu cliente, e aí simplesmente faltou lá, sei lá, uma frente de gaveta, uma porta, uma dobradiça, uma corrediça, uma ferragem ou um fundo, qualquer que seja, não importa. Como é que falta um material, você não entrega um projeto? Por quê? Porque simplesmente faltou organização, faltou um checklist. Pronto, isso é simples, é fácil e é simples de ser feito, porém a maioria das empresas de marcenaria não faz esse tipo de trabalho. Que é o quê? Pegar um checklist pode ser feito com papel e caneta na mão, nem precisa ter documento, pegar computador, pode ser simples, um caderno velho que você esteja aí na sua marcenaria, entendeu? E anotar, somente anotar. Vê lá, ó, tô indo para montagem, eu vou precisar de um martelete, eu vou precisar de parafusadeira, eu vou precisar de parafuso de montagem, parafuso de união, parafuso, enfim, tudo que eu vou precisar tá anotado. Aí eu vou só conferir. Eu vou fazer só um checklist, eu vou conferir agora. Eu já coloquei isso aqui, eu vou precisar cola para dar arremate lá no acabamento que não vai dar certo, eu vou ter que fazer lá um complemento na hora. Enfim, eu tenho todos esse material para que eu chegue na casa do cliente, faça a montagem e entregue um projeto 100%. Eu conclua esse projeto. Eu não tenho que voltar na casa do cliente porque faltou uma frente de gaveta, porque faltou dar um acabamento com uma fita de borda, porque faltou um tamponamento, porque faltou um parafuso. Tem gente que faltou um parafuso para concluir uma montagem, já pensou? Então, se eu consigo ir para uma montagem e concluir essa montagem 100%, eu tenho a possibilidade de eu fazer novos negócios e não estar mais com a cabeça naquele cliente ali, porque faltou até uma tinta para dar um acabamento final. Querendo ou não, é impossível. Chega lá na casa do cliente, a gente vai bater, acontece um incidente, deu um BOzinho mínimo que seja, eu preciso ter pelo menos uma tinta para fazer um acabamento final lá e eu não tenho. Esse daí foi um dos pontos que a gente abordou, e se você ficou curioso agora e quer assistir esse episódio completo, ele já está aí postado no nosso YouTube. Vai lá, assiste, compartilha com teu amigo marceneiro, porque ele foi muito legal. E agora eu vou falar para vocês sobre a importância do audiovisual para a sua marcenaria. Esse foi um ponto muito importante que a gente abordou aqui com o nosso amigo Ronald, né? Onde ele abriu aqui a caixa preta e deixou para vocês aqui um conteúdo incrível, que até eu, nesse dia, aprendi bastante. Ele falou da importância, né, de você ter uma boa qualidade de filmagem, né, pegar o celular aqui e se tiver num ambiente onde está tendo muito barulho, ruídos, faz o vídeo, depois coloca uma musiquinha ali, porque se você estiver fazendo o vídeo e falando, querendo narrar nessa hora, simplesmente o cliente não vai entender nada do que você está falando, porque você está num ambiente barulhento. Então faz um vídeo, coloca ali uma musiquinha, vai ser mais legal. A importância também de investir em bons equipamentos se você tiver condições. Se não, celular, hoje qualquer celular tem câmeras excelentes, tem um áudio muito bom, só precisa aí assistir um videozinho no YouTube, um tutorial de como fazer, mas tem que ter tudo, todo o seu trabalho. É muito importante que você registre absolutamente todo o processo, né? Processo de fabricação, processo de montagem, conclusão, depoimento de cliente, isso aí tudo você pega e faz um complemento geral, cria um vídeo, posta nas suas redes sociais. Se você tem um canal, posta lá no seu canal do YouTube, porque o cliente hoje, ele está aqui, ó, na palma da nossa mão, o tempo inteiro o cliente está ali pesquisando, né? Eu acabei de comprar um apartamento, o que é que eu vou fazer? Vou fazer pesquisas aqui na internet, aonde é que eu vou encontrar uma empresa que tem a vitrine, né? Você tem um Instagram aqui, quase todos os clientes estão dentro do Instagram, vai procurar ali, vai te ver, vai gostar do teu conteúdo, aí vai fechar contigo. Se você não estiver fazendo um trabalho bom e de qualidade, investindo, porque, no meu ponto de vista, os vídeos sendo postados da maneira correta nas nossas redes sociais, ele é mais eficaz do que você investir em equipamento, porque é através desses vídeos que você vai fechar novos projetos. Então fique atento a esse mercado. O audiovisual, ele é muito importante dentro da marcenaria. Claro que os equipamentos também são importantes para nossa produção, né? Mas
a gente tem que saber trabalhar e entender que a vitrine hoje está na palma da nossa mão, e isso é um ponto principal dentro da nossa marcenaria. Se a gente quer alcançar os clientes de alto padrão, invista em qualidade de audiovisual. Um outro ponto principal também que eu achei muito interessante foi o bem-estar dentro da marcenaria. Inclusive, esse é um ponto principal e a gente precisa investir muito. Porque a gente passa muito tempo dentro da marcenaria, né? Dentro da nossa empresa. A gente passa mais tempo trabalhando do que dentro de casa, do que aproveitando a vida, do que ganhando dinheiro e gastando com qualidade de vida. Essa é a realidade de quase todas as marcenarias do Brasil. A gente gasta muito tempo trabalhando e pouco tempo cuidando da nossa saúde física, mental e tudo mais, né? Um dos pontos que a psicóloga abordou aqui foi justamente que eu achei muito interessante. Eu fiz uma pergunta para ela, simples e objetiva. Quando a gente estiver muito sobrecarregado, que estiver cansado, porém a gente tem muito trabalho para entregar, projetos atrasados, novos clientes chegando, o que fazer quando a gente estiver sobrecarregado? Ela me respondeu simples assim: durma. Então esse é o recado para você, marceneiro. Parece até engraçado, mas realmente é verdade, né? Na prática, quando a gente estiver extremamente cansado, exausto, a gente precisa descansar, renovar as nossas forças, energia. E uma das dicas mais importantes que eu gravei essa e já estou colocando em prática dentro do meu negócio é quando a psicóloga falou assim pra gente: olha, um dos pontos principais para você ter um bem-estar dentro da sua marcenaria é promover o diálogo constante com toda a nossa equipe para manter um bem-estar dentro da nossa marcenaria. Um outro episódio que eu achei muito interessante e é um dos mais importantes para você que quer crescer o seu negócio, a sua marcenaria, é sobre o planejamento. Se você não assistiu, vá lá no nosso YouTube, assista, compartilha com seu amigo marceneiro, porque com certeza você vai pegar cada dica ali que vai fazer a tua marcenaria sair do ponto A e ir ao ponto Z, né? A gente pegou lá uma das dicas mais importantes e valiosas, que inclusive a gente já está aplicando agora aqui, é sobre o planejamento estratégico. Pensar a longo prazo. Daqui a 5, 10 anos, a longo prazo, criar esse planejamento estratégico. Esse foi um dos pontos principais, porque a gente precisa saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. O que a gente precisa fazer para a gente conseguir chegar lá. Então, isso foi muito importante. Isso é uma virada de chave, né? Às vezes a gente passa 10 anos trabalhando com móveis planejados, continua no mesmo lugar, não cresce, não tem investimentos em equipamentos maiores, não aumenta a nossa equipe, porque a gente tem uma crença limitante e a gente também não faz o planejamento estratégico. A gente não coloca ele, nem faz e nem coloca em prática. Isso daí eu achei que é muito interessante, é muito importante para você que está nos assistindo aqui, né? Ir lá e assistir esse episódio completo. Além do planejamento estratégico, também tem o planejamento a curto prazo, que é o planejamento operacional. O planejamento operacional é tudo aquilo que a gente faz constantemente, é o nosso dia a dia, é a nossa prática. E muitas das vezes a gente acaba não fazendo um planejamento operacional. Planejamento operacional nada mais é que eu acabei de fechar um projeto, eu fechei uma cozinha. Nessa cozinha, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro confirmar as medidas, fazer o plano de corte, comprar o material, passar para a linha de produção, fabricação, depois embalagem. Eu tenho que fazer um planejamento de absolutamente tudo que eu vou fazer em curto prazo. Para quê? Para que eu entregue o mais rápido possível. Quanto mais rápido eu entregar, melhor para mim, para o meu time e para a minha empresa, para a saúde financeira da minha empresa. Então, esse processo do planejamento operacional, ele é extremamente importante e é o que vai botar dinheiro no seu bolso a curto prazo. Essas daí foram dicas extremamente importantes que você que está nos assistindo, vai lá no YouTube e acompanha lá, planejamento estratégico. Esse é um tema de suma importância para a sua marcenaria, se você quer crescer realmente. E essa daqui são realmente a dica que vai te levar para outro patamar dentro da sua marcenaria. Se você está começando um negócio agora, você precisa entender uma coisa. A humanidade inteira, todo ser humano da face da Terra está conectado aqui, ó. A gente vive aqui assim, ó. A gente atravessa a pista, a gente paga a conta, a gente faz tudo aqui pelo celular hoje. Dificilmente você vê alguém
sem uma ferramenta dessa. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente abordou um tema sobre tráfego pago. O que é o tráfego pago? O tráfego pago nada mais é que ele simplesmente pode te pegar. Você que está começando agora do zero, ficar lado a lado comigo que já estou 10 anos dentro desse mercado. Como assim? Como é que isso pode... Exatamente, o tráfego pago, ele veio para quê? Para democratizar qualquer pessoa. Não interessa se você está começando agora ou se você já tem 100 anos nesse mercado. Se você aprender a utilizar essa ferramenta da maneira correta, você vai ficar do mesmo tamanho do dono da Coca-Cola se você quiser. Claro, eu estou exagerando um pouco, mas eu estou te dando um exemplo que é prático e que realmente faz todo sentido e que é verdade. Só tem um detalhe. Não vá se confundir, o tráfego pago ele não faz mágica, ele vai atrair o cliente até você e você tem que ser um cara que saiba como conduzir após esse cliente chegar, que aí vem o atendimento e as vendas. Então o tráfego pago nada mais é, resumidamente é isso, é uma pessoa que está começando agora ou até mesmo eu que já estou no nível que eu estou e eu quero alcançar outros lugares, eu quero alcançar o mais alto nível da marcenaria. Só que eu tenho estrutura para eu vender tudo isso, aí eu tenho que pensar se realmente eu quero enfiar o dedo ali naquele computador e atrair mais clientes e vender muito mais. Mas o tráfego pago é isso, ele vai trazer muitos clientes para você, não interessa se você está começando hoje ou se você já tem muita experiência e você já é grande. Então, justamente o tráfego pago ele veio para isso, para democratizar a internet, né? E dar a possibilidade para o pequeno, para o médio, para o grande ficarem todos do mesmo tamanho. E um dos episódios que chama a atenção de nós, né, donos de marcenaria, marceneiro, é saber na prática o que acontece no dia a dia, né? A gente trouxe aqui um dos marceneiros, um cara que já foi marceneiro, hoje ele é dono de marcenaria e trouxe uma história pra gente aqui muito motivacional, né? Como foi que ele começou, por onde ele passou, as experiências que ele ganhou e como foi que ele teve coragem para sair de uma grande franquia, né, nacional. Foi aonde ele trabalhou, por onde ele passou, ganhou muitos ensinamentos, pegou muita experiência, né, aprendeu metodologias, né, metodologias de colocar em prática e já começar na frente dos concorrentes, né? Porque tem muita gente que começa do zero e não passa pelo processo que ele passou, e ele colocou na mesa aqui exatamente todo o conhecimento dele, toda a história dele, e foi muito bom para a gente aproveitar, aprender e se inspirar também, né? Um cara que teve coragem de largar, né, o certo pelo duvidoso. Eu achei muito bacana. Essa daí foi a história do nosso amigo Isaías, né, que passou, que foi marceneiro e gosta, né, tem como hobby, né, mesmo sendo dono de marcenaria, ainda assim ele gosta de meter a mão na massa e fabricar uns móveis ali de vez em quando, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele falou pra gente que ele precisa ter constância naquilo que ele faz, né, e ter também aquela flexibilidade de saber que nem sempre a gente sabe tudo. A gente sempre precisa aprender a cada dia. Isso daí me chamou muita atenção, porque nós, quando temos o domínio daquilo que a gente sabe, a gente acha que a gente é o cara, é o Superman, né? O cara super poderoso. Até o Superman, ele tinha ali o ponto fraco dele, que eu não lembro o que era lá, porque eu não gosto de assistir desenho, né? Mas ele tinha um ponto fraco ali, que alguma coisa deixava ele fraco. Então, até isso, até o cara mais poderoso do mundo das histórias em quadrinho tinha o seu ponto fraco. Então, por que que a gente acha que sabe tudo? Vamos abrir a nossa mente e aprender um pouco mais, né? Então, fica ligado, porque esse podcast aqui a gente está fazendo justamente para isso, para compartilhar os conhecimentos. Não é só os meus conhecimentos, eu conheço também, eu sei muito, eu trabalho nesse dia, eu vivo isso daqui, mas a gente traz aqui especialista de todas as áreas para cada um contribuir com você, marceneiro, para a gente chegar ao topo juntos. Olha só, marceneiro, e eu vou deixar aqui para vocês um resumo geral de tudo que eu acabei de explicar aqui. A gente precisa sempre, vamos andar junto, né? Eu e você, a gente vai conhecer esse mercado, vamos expandir ele aqui, distribuir conhecimentos. Comenta aqui, bota aqui o teu comentário, diz o que você achou aqui. Bota o teu ponto de vista, vamos trocar uma ideia aqui pelos comentários aqui, vem junto comigo, compartilha as tuas ideias também, porque o teu conhecimento ele é muito importante também para a gente, né? A gente quer levar essa marcenaria junto para o topo. Um dos pontos principais é, ouça mais o seu cliente, escute mais o seu cliente, você vai ter mais sucesso em vendas.
você vai conseguir bons negócios, você vai conseguir aumentar até o ticket do seu produto, daquilo que você está vendendo. Você está vendendo móveis planejados? Não venda móveis planejados. Venda a expectativa que o cliente quer sobre móveis planejados. Isso é muito mais importante do que vender somente móveis planejados. Móveis planejados deixa para o teu concorrente. Essa dica você só aprende aqui, nesse podcast. Eu estou te falando o que eu falo na prática todos os dias para os meus clientes. Eu não vendo móveis planejados. Então eu escuto muito bem os meus clientes para eu poder ter os meus argumentos na hora de fazer fechamentos. E para concluir, eu agradeço aqui a presença de todos vocês que estão até agora aqui nos assistindo. Já dá uma curtida nesse conteúdo aí se você gostou. Compartilha para os nossos amigos marceneiros, porque esses vídeos aqui precisam chegar para eles também, né? Nossos amigos, nossos parceiros, a gente não tem concorrente, a gente tem que se unir e ir junto para o topo, porque a gente tem uma demanda muito grande, né? E tem poucos profissionais ainda para atender a grande demanda. A construção civil não para de crescer e tem espaço para todos nós que trabalhamos nesse setor de imóveis planejados. E também não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, ativa aí o sininho para você receber a notificação todas as vezes que a gente for lá dentro do YouTube e compartilhar mais um vídeo como esse.